Bom dia, bom dia. Mais um café com a Gi. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou pegar aqui, tinha esquecido, minha garrafa estava aqui longe, meu cafezinho ficando distante. Hoje a minha trilha sonora de fundo é Djavan, que a minha convidada gosta. Oi, Flá, amiga, tudo bem? Claudinha já tá por aqui. Olha o Duque, de cara pro Duque. Hoje eu tô de cara pra Claudinha, Duque, que também já foi aí com você. E a Flávia, olha aqui, toda a sua audiência aqui, Duque, suas convidadas. Ei, Laís, tudo bem? Bom dia. Coisa boa. E aí, como estamos? Sextamos? Que delícia. Sexta-feira, dia lindo, sol. Oi, Du, tudo bem? Bom dia. Veio prestigiar a esposa, coisa boa. Muito bem. Olha só, que delícia, né? Tá uma sexta maravilhosa, linda. E é uma delícia voltar com Café com a Gi, com convidadas muito especiais, né? Vai ser uma delícia. Olha quanta gente aqui que faz tempo que eu não vejo, que delícia. Obrigada, sejam bem-vindas. Coisa boa. Claudinha e eu hoje vamos bater um papo sobre resiliência profissional. E aí, quem que se considera aí resiliente, quem que não é? Como é que vocês se veem sobre resiliência? A resiliência, acho que ela cabe em todos os âmbitos da vida e também nas questões profissionais, né? Afinal de contas, o trabalho, né? O nosso servir, o nosso trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo na vida, né? O trabalho é a nossa espinha dorsal, acho que a gente às vezes esquece disso, que é com o trabalho, que é com o nosso servir, que a gente acaba entregando muito e realizando, né, na nossa vida. Então o trabalho realiza sonhos, nos traz conforto, nos traz momentos bem vividos, traz conforto, traz segurança. Então o trabalho é através dele que a gente se realiza e a gente precisa ter resiliência muitas vezes, né? Então vou chamar a Claudinha aqui para entrar com a gente. Cláudia, que a vida me entregou, a conheci há pouco tempo e a gente teve uma afinidade muito, muito gostosa, como ela disse, pessoas gostosas, que são pessoas boas para ter por lado, né? Claudinha, te mandei o convite aí, não sei se você recebeu, me sinaliza. Dri, bom dia, tudo bem? E aí, já se levou para tomar um cafezinho? Tô aqui no meu café, ó. A gente às vezes precisa se levar para tomar um café, né, para estar bem. Claudinha, o convite está aí, me disse se chegou para você, se está tudo ok, tá bom? Eu estava aqui ouvindo Djavan, porque a minha convidada gosta de Djavan, eu também adoro Djavan, foi um dos shows mais surpreendentes que eu fui, deliciosos, porque o Djavan, ele tem uma desenvoltura de palco que me surpreendeu, então foi muito gostoso, assim, foi um show delicioso, super animado, apesar de músicas mais introspectivas, né, a maior parte das músicas, mas ele... Claudinha, tá dando que você não pode participar? Por quê? Obrigada, Drica. É gostoso, né? Esse momento da gente se levar para esse café, fazer o balanço. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem esses momentos, né? Não? Então, estou mandando novamente. Claudinha, ó, acabou de ir. Vamos lá. Ou pede para participar aqui também. Tem uma aceitar aqui, ó. Vamos ver. Teve tanta mudança no Instagram, né? Foi. Sério. Deu certo. Então, é que a pessoa aqui não é Tá me ouvindo bem? sabe? Então a gente precisa ir, né, aos poucos. Então a gente vai se ajustando, né? Nunca foi muito A gente high-tech, vai se mas enfim, ajustando. Tá me ouvindo bem? tá dando um pouquinho de retorno. Eu não sei se é o meu, se é o seu, mas para mim o seu som tá dando um pouquinho de retorno. Mas aí eu não. Deu certo aqui, Duque, ó, já estamos aqui juntas. Obrigada. Duque aqui. O Duque é high-tech, ele já manja de todas essas coisas, e ele vai nos ajudando. O que é? Eu tô te ouvindo O bem. meu tá ótimo, eu tô te ouvindo super bem. Agora você me ouve bem? Pode ser por causa do fone. Pode ser. Eu acho que eu vou tirar, Pode então. ser. Na semana passada, a Carol comigo deu algumas diferenças do som e foi do fone dela. Depois da live salva que eu percebi. Mas vê se... Deixa eu ver agora. Ficou melhor. Então, ótimo. Então vamos Claudinha, muito obrigada por ter topado esse café com a Gi.
A Cláudia, ela é uma pessoa muito gostosa de se ter perto, né? Aprendi com você, até falei semana passada, é muito gostoso, muito bom te ter. Você vem da área de RH, então a Claudinha é formada em recursos humanos, é empresária, né? É casada, mãe, profissional, enfim. E olha o Duque, né? O Duque está perto de você, pode ser isso, a interferência, Duque, é isso que você está querendo dizer? As brincadeiras. Então, isso que, né, eu estou aqui trazendo sobre você, me conta sobre você. O que você quer que a gente saiba, que a gente conheça da Cláudia, e aí depois a gente entra já no nosso tema aí, que é um tema bem interessante, bem amplo, profundo e necessário. Primeiramente, Gi, é um prazer estar aqui com você nessa live. Sou muito grata por esse convite, grata por esse tema, né? Que no momento que você me convidou, eu ainda falei, gente, falar sobre resiliência, que interessante e que prazeroso, né? Então, assim, sou muito grata por esse convite. Você é uma pessoa gostosa, te falei isso, e é um presente, assim, ter te conhecido, essa conexão foi muito boa, muito prazerosa, muito importante. E vamos lá, que bom ter a oportunidade de tomar esse café com a Gi. Já estou com meu cafezinho aqui, ó. Ótimo, então, tintim para nós, saúde, bons cafés para nós. Saúde. E eu acho que né, eu acho que resiliência, e você tem uma história, né, profissional fantástica, você foi para o mundo corporativo, fez dupla jornada, sai para ficar 100% empresária, sócia do marido, que é um desafio também, né, como é que você separa as relações pessoal e profissional, como é que você cuida de cada uma delas, e fora os desafios, porque vocês estão ali juntos trabalhando, a gente sabe, ou seja, vocês precisam cuidar do financeiro, precisa entrar grana, então talvez em alguns momentos você precisa ter mais resiliência. Para a gente começar, para você, o que é resiliência? O que você entende sobre resiliência? Qual o significado que ela tem para você? Eu acho que a resiliência, ela é muito a capacidade da gente se sobrepor, sabe? E assim, e se reconstruir positivamente diante de todas as adversidades. Porque as adversidades, elas são diversas diariamente. Exatamente. Então, eu acho que é muito isso, assim, é a capacidade da gente conseguir se sobrepor, se reconstruir diante de cada adversidade. E isso levando pro positivo, né? Como que eu posso enfrentar as dificuldades e adversidades de uma forma positiva? Eu não estou falando de uma positividade tóxica, não estou falando aí de nada passivo, mas como que a gente enfrenta, né, as dificuldades diárias. E bacana, assim, Gil, que você trouxe, porque no sentido, né, da empresária, mãe, esposa, e essa coisa da sociedade também com o marido, porque como é que a gente controla isso, né? Assim, somos uma pessoa só, e como é que eu controlo tudo isso, trazendo para a vida pessoal e no profissional? Então, os desafios, eles são diários mesmo. E a gente precisa ter essa habilidade da resiliência, né? Ela se faz necessária. E nos negócios também. Então, assim, como líder também, a resiliência, ela é uma necessidade dentro do ambiente corporativo, dentro da empresa. Como que eu também trago isso para a equipe, para o meu todo? Então, é um exercício diário, né? Sim, eu costumo dizer que é um exercício diário que precisa ser feito. E exige muito, né? A Adri está até compartilhando aqui que ela se identificou com você, né? A realidade dela é exatamente essa, é um desafio diário, porque ela também é sócia do marido, né? Então a Adri e o Reinaldo trabalham com comunicação, inclusive se vocês precisarem de uma agência, e é um trabalho belíssimos, eles são muito queridos, assim, são pessoas que é muito bom ter por perto. A Adri também é uma pessoa muito gostosa, que é muito bom ter por perto. Então, vocês podem falar com ela. E acho que esse desafio, como é que a gente aprende a driblar, né, essas questões.
E vocês vêm de um segmento que gente, eu imagino, só consigo imaginar, não tenho nem ideia do que seja, que é a administração de condomínios. Porque a gente tem, né, no conhecido, talvez o mais comum que a gente tem de referência, é que condomínio é uma dor de cabeça. Então, para quem vive em condomínio, eu moro em apartamento, tem condomínio, tem vizinhos. Então, quando você está dentro desse contexto, a gente sabe que, porque tem seres humaninhos, tem pessoas, cada um funciona de um jeito, cada um com uma forma de funcionar, de pensar, de sentir. Então, administrar tudo isso, eu admiro muito quem se levanta a mão para ser síndico, quem faz, porque eu falo, gente, é uma entrega, tem que ter uma resiliência tão grande, e vocês que estão, né, do lado de cá, fazendo a administração desses condomínios, vocês devem lidar com tudo, então tem muito desafio. Então, vocês têm equipe, vocês têm o cliente, tem vocês que são sócios e estão dividindo a bola aí tudo junto. Quer dizer, a gente precisa ser constantemente resiliente, né? Então a gente está ali realmente que e na física, né? A resiliência é a capacidade que algo tem de sair do seu formato e voltar. Então, se a gente vai para nós, né? A gente passa a raiva, respira, volta para o corpo, meu brinco, volta aí. Enfim, ó, a Adri falou que já quer te conhecer, ó, quero conhecer a Claudinha, uma energia deliciosa em poucos minutos. E é mesmo, Adri, ela muito bom estar do lado da Claudinha, é uma delícia, assim, é muito gostoso. Ela recebe a gente com um sorriso, com um abraço gostoso, é muito bom. Vamos marcar um café na Teodora, que é uma cafeteria deliciosa que a gente tem aqui perto. E a Teodora, tem um quintal lindo, tudo é gostoso lá, tudo maravilhoso. Então a gente vai fazer um café. Voltamos aqui ao nosso assunto. Claudinha, vai, tá? Eu saio e volto, mas a gente não perde aqui a linha, não, tá? Não, Tá tranquilo. Não partilha. E é muito legal essas conexões. Dri, vamos marcar. Sou super aberta para a gente se conhecer, fazer essa conexão. Eu amo pessoas. Acho que a gente vai ter figurinhas aí para trocar, tá? Vamos nesse café. A Flá falou que é estar junto. Flá, nós já vamos agitar para fazer esse café acontecer, que eu também gosto disso. E é nessa troca, né? Eu falo que eu levo muito a sério o que eu aprendi com a minha mentora, com a Paula Quintão, que é na troca com o outro que o giro acontece. E é na troca com o outro que o giro acontece mesmo. Então, é quando a gente foi criado para isso, né? A gente foi criado para estar em comunidade, para estar junto. Então, a gente precisa fazer essa troca, é extremamente importante. E é claro que é o outro também quem vai nos ajudar a trabalhar a resiliência, porque imagina se fôssemos todos iguais, né? Também não teria muita graça. Imagina todo o planeta, 8 bilhões de Gisele, de Claudinha, tudo ali igual, não teria razão de existir do planeta. Então, é na diferença que a gente cresce. Então, quando a gente expande isso exercita muito a gente, a resiliência. Como é que eu flexibilizo, como é que eu olho, como é que eu penso de um jeito diferente do que o outro traz. E quando a gente vai para a questão profissional, principalmente, exige muito mais da gente, essa habilidade de você se conter, de você voltar à sua forma ali para você não explodir, não estourar. Porque, gente, nós não somos alecrins dourados ainda, então a gente vai sentir raiva, desconforto, vontade de dar uma socadinha no ser humaninho ali que está na sua frente. Mas é nesses momentos que a gente também vai aprendendo, porque você para, respira. Eu sempre falo, dá 2 passos para trás, volte 2 casas, olha o entorno, olha para ver o que está acontecendo, para que então a gente possa, né, tudo isso às vezes tem que ser muito rápido quando você está num ambiente profissional. Dentro do que vocês hoje administram, que vocês lidam, quais são os principais desafios, assim, que exigem muito dessa resiliência para você, Claudinha? Como talvez com a equipe, com a questão, para você hoje, o que te exige mais ser mais resiliente? O pessoal vai chegando, quem tiver perguntas para a Claudinha também pode escrever para a gente, hein? Fiquem à vontade. Gi, dentro daquilo que a gente tem como atividade principal hoje, já né, assim, um trabalho muito desafiador, como você mesma trouxe, a gente trabalhar com condomínios, né? Temos uma administradora de condomínios e também temos uma empresa de sindicatura profissional. Então, assim, os desafios, eles são diários em todos os sentidos, né? E é muito interessante quando você também traz que a resiliência, ela tem muito isso do outro. Por quê? Porque a gente vai aprendendo e vai se desafiando conforme as situações vão surgindo. Tem situações que são corriqueiras, que assim, já acontece diariamente, e a gente já sabe lidar de uma forma mais tranquila. Isso aqui já acontece, já aconteceram várias vezes, mas a gente passa por muitas situações novas. Sim. E aí, esse
dar um passo para trás, analisar a situação. E às vezes a situação exige que você tenha uma atitude ou uma tomada de decisão muito pontual, que às vezes você tem que sair, né, Claudinha? E às vezes precisa dar uma ação rápida. Ação rápida. E a depender de quem está à frente da situação, às vezes precisa sair de cena. Por que eu te falo isso, Gi? Eu sempre fui uma pessoa mais explosiva, tá? Trabalho com o Eduardo e ele é mais calmo. Quem conhece sabe que ele é mais tranquilo. Parece mesmo, assim, né? Um pouquinho que a gente conhece, ele é muito calmo. Ele é muito mais calmo e eu sempre fui a mais explosiva. Acontece que eu comecei a trabalhar também isso em mim. Então, o autoconhecimento, a reforma íntima também é muito importante e isso faz todo sentido nos negócios e para a vida de um modo geral. E qual que é o ponto? Onde eu quero chegar? Que eu trabalhar isso em mim, também essa questão de ser mais calma, eu consigo, muitas vezes, encarar as dificuldades de uma forma mais tranquila, entendendo que, assim, há de haver uma forma de encarar essa situação. Sim. E nem sempre na questão impulsiva. E porque eu sempre fui essa pessoa, tá? E aí eu comecei a olhar para dentro de mim e falar, mas a minha impulsividade, ela me leva para onde? Né? Isso não é um exercício, muito não é algo que, assim, eu mudo. Hoje acordei, hoje eu vou deixar a impulsividade de lado. Vou tirar ela aqui nesse momento, deixo em casa e depois eu pego. Não rola. Não rola. É trabalhar as emoções. E como que eu me controlo? Porque eu sei que aquela impulsividade, ela faz muito mais mal para mim do que para o outro, sim, né? E qual que é o retorno também? Né? Exato. Então, isso também tem me ajudado a fazer esse exercício de uma autoanálise. Como que eu posso melhorar? Porque isso eu melhoro no todo, com a equipe, que é sempre desafiador. Eu amo pessoas, eu amo trabalhar com gente. A minha formação é em RH e, assim, eu amo pessoas. Teve um período que eu falei, eu não quero mais trabalhar com condomínio, não quero mais trabalhar com gente. Mas eu amo pessoas e a gente precisa do outro o tempo inteiro. Até para ser sozinhos, nós precisamos do outro. Por incrível que pareça, até para ser sozinhos, precisamos do outro. E o quanto as relações e conexões são importantes. Então, a gente tem diversos desafios nesse nosso ramo de atividade e isso tanto com clientes, com situações, porque condomínio acontece situações das mais diversas, das mais possíveis e imagináveis. Então, a gente vem de uma semana com vários acontecimentos. E eu parei até para analisar que, assim, essa nossa live fez muito sentido essa semana, que o tema. Porque o universo é sábio e generoso. Ele manda tudo aquilo que a gente precisa. Não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Sigo acreditando cada vez mais. Eu também, Gi. Eu tenho muito isso, né? Eu acho que nada é por acaso. O universo é sábio e generoso. E veio muito a calhar nessa semana esse tema em função do que vivenciamos aqui no trabalho essa semana. E o quanto que eu tive que, de repente, sair da situação. Em dado momento, eu estava muito imersa e nervosa. E depois peraí, deixa eu parar, analisar. E vamos colocar as coisas em... elencar, sabe? Assim, porque às vezes a gente... né? Eu falo, né? Eu sempre volto, vamos organizar as coisas aqui, vamos organizar pensamento, sentimento, vamos dar uma olhada com tudo aqui, com muito amor e carinho. Com muito amor e carinho. Mas os desafios nesse nosso ramo de atividade, eles são diários e assim, imensos e intermináveis. Então, todos os dias temos. Mas eu acho que você perguntou, né? Quais são os maiores desafios? Eu tenho uma equipe muito boa de trabalho, assim, que eu sou muito grata também, sabe, a essa equipe que eu tenho. Eu agradeço muito a eles sempre, porque eles são o nosso apoio. Eu falo muito que sem eles,
não somos Não nada, tem como. a empresa não anda, a coisa não acontece. Então, eu sou muito grata pela equipe que eu tenho, que eles são, assim, maravilhosos. Eu- Nem sei se tem alguém deles aqui, mas eu falo isso sempre para eles. E, e a gente tem desafios, mesmo com equipe, né? E eu aprendo muito com eles. Eu aprendo muito. Mas no nosso ramo de atividade, com os síndicos, a gente tem diversos desafios, no sentido de apoio. Somos muito apoio do Sim, síndico, e eles também nos trazem muitas situações que a gente vai junto, vamos juntos chegar numa solução. sim. E a resiliência é isso, né? Que bom que a gente tem as adversidades, temos as diferenças, que assim a gente consegue juntos chegar numa solução. Exatamente. E é muito. E quando você fala veio muito aqui a questão do autoconhecimento, como é que a gente se reconhece, né? Eu acho que nós somos nossos próprios laboratórios, é uma autodescoberta para quem está com muita disposição de aprender. Eu também fui uma pessoa extremamente explosiva, por incrível que pareça, assim, já fui. E com o passar do tempo, à medida que a gente vai se conhecendo e trabalhar com desenvolvimento, não tem como eu entregar algo que eu não passe por aquilo. Então, eu preciso conhecer. Então, ao longo da minha jornada, das minhas autodescobertas, autoconhecimento, buscas incessantes ali de entender como é que a gente está funcionando, a gente começa a perceber que algumas coisas vêm ali exatamente, já acompanha a gente desde a infância, então como é que tipo de infância, de criança você foi, como é que foi na adolescência, o que você compôs, então a gente vai nos tecendo, né, vai nos compondo, assim como a gente funciona, para entender uma melhor maneira de funcionar agora. Porque, como você disse, essa maneira de explodir impacta as relações de forma negativa, mas só atrapalha 100% a gente mesmo. Então, esse é um caminho de autodescoberta, como é que a gente vai ali se percebendo, se reconhecendo e ajustando, falar, e faz sentido isso? Não faz? Porque, às vezes, a reatividade é uma crença que a gente traz no sentido de achar que é algo pessoal. Então, ali, quando você explode, eu estou tomando como verdade que tem a ver com... Não é pessoal, às vezes tem a ver com o outro, às vezes é outra coisa. Então, quanto mais a gente se conhece e se percebe, a gente consegue fazer esses ajustes, a gente consegue ir organizando isso de maneira que a gente se perceba mais resiliente, que a gente realmente vai conseguindo ajustar as coisas. Não quer dizer que a gente vai ficar flat o resto da vida, aquela coisa, né, monge. Não, gente, não é. É realidade, a vida real tal como é. Não vai ter raiva, vai explodir. O que a gente faz é voltar para o centro de uma maneira mais rápida, mais assertiva e minimizando os impactos, conseguindo, às vezes, falar, olha, espera, eu vou dar uma volta, eu preciso respirar, daqui a pouco a gente conversa. Às vezes você precisa disso, fala, não dá, né? E tá tudo bem, que é melhor, talvez o impacto é melhor você fazer isso, dar essa pausa. Eu falo, respira, volta pro corpo e aí organiza as coisas. É isso mesmo, para autoconhecimento e inteligência emocional. É fundamental, né? Inteligência emocional. E é muito isso, assim, tanto que a gente precisa se autoconhecer para então passar a ter essa inteligência emocional e a gente se reconhece. E aí Sim. você fala, peraí, isso aqui É meu ou é do não outro? me pertence, Deixa eu devolver? isso é meu. Isso é meu, isso é do outro. Só que eu devolvo ao remetente, porque isso não é Isso, meu. devolva o remetente, obrigado. Ó, fica aí que é seu, que o meu já tem bastante coisa aqui, estou satisfeita com as minhas entregas. Que Né? eu já tenho, já me basta. E aí, aquilo que é meu, eu vou trabalhar, né? Sim. Onde que isso daqui não está me fazendo bem? O que eu tenho que descartar? O que eu tenho que, aqui, ó, a reforma interior eu preciso fazer. E é por isso que eu falo que, assim, é um exercício diário, porque a gente vai se reconhecendo, né? E muitas vezes temos que se desconstruir. E Sim, faz sim. parte E do faz parte processo. É também. doloroso, Isso. muitas vezes é doloroso porque a gente não quer sair daquele Não. lugarzinho de conforto Porque o e de lugarzinho, às segurança. vezes, de conforto de vítima, traz alguns ganhos pra gente que a gente não quer abrir mão, né? Então a gente gosta de dar, às vezes, uma ficadinha ali no quentinho que não tem nada. A gente acha que é gostosinho, mas não tem nada lá, não. Acha que é seguro, né, É, mas Gi? não é. E assim, não tem nada de seguro, você tá só se Não, não. enganando, Só se porque enganando. não é confortável. Então, a gente auto-reconhecer, a gente fazer esse exercício, esse trabalho interno, ele é muito importante. A gente vai mexer em feridas, vamos mexer em várias coisas, mas que lá na frente você tem um resultado tão prazeroso, e eu tenho feito muito esse exercício.
e tem me trazido, assim, ganhos muito significativos. Eu tô me encontrando em lugares que eu não conhecia Olha que dentro de mim mesma. que delícia. E até essa semana eu falei sobre isso com o Eduardo, que eu falei assim, eu tenho enxergado uma mudança em tão pouco tempo que eu falo, gente, mas da onde veio isso? Assim, porque eu não conheço mais em algumas situações, em coisas que eu fazia, que eu praticava, atitudes, e eu tô me encontrando em lugares que eu não conhecia. E é Eu, gostoso isso, né? é muito. E é de desafio mesmo, Gi. Eu falo de coisas assim, desafiadoras. Estar aqui hoje fazendo uma live, por exemplo, é um desafio, porque eu não falava para várias pessoas. Eu já falei isso para você, tem algumas Você pessoas não aqui tinha uma que língua, sabem. né? Lá, quando você apresentou, você falou, gente, eu não... você nem se apresentava. Imagina, eu fui em 3, você se apresentou no último. Eu não me apresentava. Então, assim, são situações que são desafiadoras. E eu falo que só quem vive isso é que sabe. Exato. Para o outro que já comunica, que já está acostumado, que já faz, é tranquilo. E eu sempre comuniquei muito bem entre os meus. Com a minha equipe, eu já liderei outras equipes, então eu sempre comuniquei muito bem entre aqueles que eu já estou acostumada, que eu vou Que é falar um só para ambiente coisa de pessoas. seguro, né? Que é um ambiente seguro, de certa maneira. Ele é um ambiente seguro. É um ambiente seguro. E aí eu falar para várias pessoas, em outros ambientes, em eventos, e está sendo tão importante para mim sair desse lugar, que era um incômodo, porque era algo que eu gostaria muito de fazer. Olha, E ao mesmo tempo, eu vou sair desse conforto aqui, mas era o medo do julgamento do outro. E o julgamento do outro é dele, não me pertence. Eu não tenho controle sobre isso, não quero ter e não é meu, não me isso, né? pertence. Fala, devolve, né? E é fantástico você falar isso, porque eu acho que o Du até falou no começo, escreveu que você estar aqui é uma resiliência, né? E a gente até brincou, que eu falei, nossa, eu vou falar sobre algo de eu trazer todo mundo às primeiras lives, né? Falei, tô iniciando todo mundo nas lives, então eu tenho um histórico de iniciação nas lives, isso é bem interessante, é gostoso. E aí, para ir para esse lugar onde a gente não consegue mais julgar o outro, né, ou entender que o julgamento é do outro, e a gente precisa também exercitar, não dar a permissão que o julgamento do outro chegue aqui em mim, e que a gente também não, claro, não vai fazer o julgamento do outro. Então, é muito importante, porque quase sempre aquilo que a gente acredita que o outro está nos julgando, quem está julgando, na verdade, somos nós, porque a gente não tem o poder de saber especificamente o que o outro está pensando ou está achando. Eu não tenho esse poder. Chega de uma maneira muito inconsciente e profunda, é um lugar até de arrogância nossa, achar que o outro está exatamente pensando aquilo sobre mim. Eu não tenho esse poder de saber o que ele está pensando ou achando. Então, quando a gente começa a separar isso, né, e se apropriando do que é nosso, do que nos compõe, as pessoas são diferentes, as pessoas estão em contextos diferentes. Então, a comparação é algo muito, muito triste, né? Muito severo de podar as nossas potências, as nossas forças, aquilo que a gente pode realizar e entregar. Eu acho que, essa comparação, ela acaba nos fazendo, nos economizar na vida, né? Então, isso é super importante. Então, quando a gente vai indo para esse lugar de que, ok, isso é meu, deixa eu devolver, deixa eu me apropriar, e por que você está se reconhecendo nesses lugares? Porque você está indo atrás, você está buscando e você está se permitindo. Então, isso tem esse espaço, né, de permitir. E eu falei, Claudinha, tá tudo bem para que sexta-feira? Não, Gi, só tô indo. É a primeira vez, nunca fiz lá, mas tô indo. Eu falei, nossa, gente, que plenitude, adorei. Isso é muito bom. Só tô indo. Eu falei, então, vamos embora. Porque o que a vida quer da gente é justamente isso, ela quer movimento. A Cidinha até falou aqui pra gente sobre isso, de dar um passo, de fazer um movimento, porque às vezes a gente tem uma reação grosseira, uma reação ali que não precisa, e às vezes é só um passo, é momento a momento, a gente vai fazendo aqueles pequenos movimentos e a vida vai se abrindo. Quase sempre a gente espera o contrário, a gente espera sentadinho no nosso lugar, a vida se abra para mim. E a vida vai falar, é o contrário, meu amor, quem manda aqui sou eu, então faça você o seu movimento que aí eu vou te favorecer.
Então, quando a gente vai fazendo esse movimento, a vida fala, olha que bacana, tá ali, né? Já dizia Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Então, mesmo que, e cada um vai encontrando o seu tom, o seu passo, o seu movimento, o que funciona, o que não funciona, o que é melhor, o que não é, o que eu fico confortável, o que eu não fico. Não tem uma regra, não tem uma receita, cada um de nós vai encontrar a melhor forma de funcionar. E à medida que a gente vai encontrando com as pessoas, né, eu sempre deixo algo e levo algo, eu deixo algo e levo algo. Então, nessa troca, a gente vai se preenchendo, vai deixando um repertório maior, um repertório mais bonito. Então, tudo isso é extremamente importante. Deixa eu ver o que a Adri colocou aqui pra gente. Gi, esse é um trabalho que venho realizando, não julgar e não me comparar. Exatamente, Adri. Eu brinco que é a tríade da paralisia: julgamento, culpa e arrependimento. Quando a gente alimenta essas três forças ali, ela nos tira a potência, nos tira de um lugar, nos coloca num lugar ali de pequeno, e aí a gente começa a fazer toda uma bagunça na vida. Então, o cuidado para que a gente olhe para, né, ok, aconteceu, não alimenta a culpa, deixa o arrependimento de lado e tira o julgamento. Eu acho que a gente vai favorecer muito a vida trocando essas três forças aí por outras, né? Então, isso é fundamental. Olha, cada um no seu tempo, exatamente, cada um de nós no seu tempo, não tem certo, não tem errado, né? A Adri está dizendo que acha que esses comportamentos estão, de certa forma, entrelaçados, e desfazer esse laço promove transformação profunda. Exige muito, e é trabalhoso, viu, Adri? É trabalhoso, é desgastante, vai exigir da gente aí uma entrega muito grande mesmo. Mas é parte, eu acho, e aí eu acho que quando a gente vai se permitindo, vem esse lugar gostoso, como você colocou. Nossa, eu estou me vendo em lugares que eu nunca imaginei. Nossa, olha que legal, nossa, olha que bonito. Então a gente vai dando esse espaço para essa transformação acontecer. Isso é lindo, né? De se ver, é gostoso. Então, esse lugar de resiliência no ambiente profissional para a vida, né? A gente coloca a resiliência para a vida. Mas, como eu disse no começo, o trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, a gente se entrega ali né, gente? E para quem é empresário, empreendedor, autônomo, é 24/7. Não tem jeito. Se você está ali atento a tudo que está acontecendo no seu negócio, não tem como isso, né? Não tem. Como? Como que eu posso servir e ser melhor dentro daquilo que eu executo? Exatamente. Como que eu posso ser um pouco mais para o outro? O quanto que eu posso ser colaborativa? O quanto que eu posso ter essa junção com o outro, com aqueles que estão comigo, com aqueles que fazem parte da minha equipe, aqueles que, de certa forma, contribuem para o meu trabalho e que eu possa contribuir também. Exatamente. Né? E aí a gente passa também de um lugar assim que não é sobre dinheiro, é sobre o quanto que eu faço, colaboro para o mundo, para a vida do próximo, com propósito, com efetividade. E quando você fala de movimento, me deparo com algo sobre movimento, eu me lembro de você, porque você usa muito esse termo e faz muito sentido. Quando a gente se movimenta, as coisas se movimentam. Estava falando sobre isso com a Flávia também, em uma outra ocasião. E as coisas vão acontecendo. E vão acontecendo de uma forma que você nem acredita. Você fala assim, gente, sabe, essas conexões, esse movimento, eu me abrir para o novo, eu me permitir estar em lugares, estar com pessoas, eu fazer conexões. Então, todo esse movimento faz a coisa acontecer, a vida acontecer. E aí a gente vai se reconhecendo, vai se conhecendo em lugares que vive. E é transformador, é muito gostoso isso, assim. No primeiro momento, vai te tirando daquela zona de conforto, que você mexe em coisas que você não quer mexer, mas também é o seu inconsciente te levando para esse lugar, né? Eu fico muito falando comigo, olha a síndrome da impostora, vamos deixar de lado, falo conversando com a minha mente. Eu converso comigo direto, tem hora que eu sou carinhosa, tem hora que eu sou bem. Gisele, para com isso, volta pra cá, volta pra realidade. É assim. Tem hora que a gente precisa, né? Assim, pô, não, sai desse lugar aí, vambora.
E essas conexões, elas têm me feito tão bem, porque eu tenho conhecido pessoas tão incríveis. Você é uma delas, a Flávia, o Duque foi um cara que, assim, ele me deu um start, ter me convidado para o O Duque, podcast, o eu Duque poder coloca a gente em participar. movimento, né? Ele coloca a gente em movimento. Então, Coloca. assim, eu sempre agradeço muito a ele por esse movimento. E hoje eu tenho meu próprio podcast. Quando que eu imaginei isso? Em um curto espaço de tempo. Vou convidar a Adri. A Adri trabalha com esposo, vou convidar ela para participar do meu Sim, podcast, Casal de nossa. Negócios. São sócios e são umas figuras, são pessoas, assim, uma delícia de ter perto, super experientes, aí vocês vão amar, vai ser uma troca linda, com toda certeza. Ah, que delícia, Isso é que muito delícia. Aí, ó, você bom, já me trazendo outras tá conexões. vendo? E a vida é isso. É esse movimento, né? E como é que a gente Exatamente. traz isso para a nossa vida diária, porque a gente passa muito mais tempo dentro do trabalho, como Sim, você disse, e como que a gente traz isso para a nossa vida de uma forma mais leve? isso. Tudo pode ser mais leve, não Que precisa ter talvez peso. não precisa ter peso. Eu acho que eu gosto muito da palavra no lugar, porque às vezes também a gente vai para um lugar de exigência com a gente, que a gente quer muita leveza na vida, né? A gente quer que seja tudo muito leve, mas talvez o que a gente precisa é de fluidez na vida, né? Que as coisas vão fluir. Vão fluir. Então a vida é movimento. A Flá até colocou aqui que a vida dela mudou quando eu falei com ela sobre a questão do movimento. Porque eu fui alguém que briguei muito com o movimento da vida, sem me dar conta que a vida é puro movimento. E a vida, ela é muito grandiosa, né? A vida é muito abundante. Ela pode até ser miserável, mas ela não é escassa nunca. A vida, ela é muito abundante. Então, e aí, por essa abundância toda, né? Isso está cheio de vida, ela precisa se movimentar para ir para frente, ela precisa acontecer. Então, se a gente fica brigando com o movimento, né? A gente, inclusive, se a gente perceber quanto eu estou brigando com a vida, é quanto o meu corpo está dizendo, se ele está flexível, se ele está rígido. Porque isso também reflete, a gente conduz muito como a natureza, se a gente observar com muito amor e carinho os elementos da natureza, a gente está ali funcionando muito próximo da natureza. Então, se eu estou muito rígida, a vida, o meu corpo vai dizer isso, meu corpo vai adoecer, o meu corpo. Então, a gente precisa perceber desse movimento. Então, é uma bela dança, né? Então, quando a gente vai e eu desistir, no sentido de desistir, é quando a gente, tá bom, deixa eu fluir com a vida, porque brigar com ela não tá dando muito certo, então posso fluir com ela? Porque as coisas vão acontecer, os desafios vão acontecer, gente, não tem como. E detalhe, quando a gente põe na cabeça que a gente quer ir para o próximo nível, a vida fala, você quer mesmo? Quer? Então, peraí, que eu vou ter que mandar algumas provas. A vida não vai falar assim, tá bom, pode ir, ó, seja bem-vindo ao próximo nível, assim, de graça. Gente, não tem almoço de graça, não funciona. Então, a vida precisa equilibrar com a gente. Ela vai falar assim, tá bom, então vamos fazer um combinado? Você quer ir para o próximo nível, o nível lá é mais responsabilidade, mais trabalho, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, então é tudo mais. Então, eu preciso entender como é que está a sua disponibilidade, a sua fluidez e flexibilidade para ir para esse próximo nível. Então, ela começa mandando os desafios. Aí, se a gente bate o pezinho que nem uma criança pirracenta, fala, não quero também. Então, tá bom, fica onde você está, filha, porque lá exige mais. O outro nível exige mais da gente, exige mais movimento. Então, tá tudo bem. Então, a gente vai chorar, vai doer, vai... Mas tá bom, respira, né? Essa foi uma semana também, assim que você teve resiliência aqui. Aqui também eu tive que ter muita resiliência comigo. Falar, Gisele, lembra o combinado que a gente fez? Vamos relembrar o combinado? O que a gente falou que a gente queria? Então, a vida vai dar um jeito da gente equilibrar com ela, não tem jeito. Então, bora, respira. Então, um dia que tem vontade de chorar, chora. Então, hoje eu choro, passo, fico com raiva, daqui a pouco, respira, volta pro corpo, e a vida vai fluir de novo, e tá tudo bem, né? Então, acho que essa é a caminhada que a gente precisa. Claudinha, me conta, tudo que você tá aí olhando, para quem de repente hoje não tem essa fluidez toda, não tem essa resiliência ali no ambiente profissional ou na vida, o que você reconhece a partir da sua experiência que seria importante um primeiro passo, assim, o que a pessoa hoje de repente poderia iniciar dando esses pequenos passos para trazer essa transformação de como lidar com o que a vida traz? O que seria importante ela organizar aí a partir da tua experiência? Então, eu acho que o primeiro passo, Gi, é olhar para dentro de si, porque eu acho que tudo tá dentro. E
pelo menos assim, dentro da minha experiência, tá? Eu acho que é olhar para dentro de si, porque as nossas atitudes, as nossas, como que a gente conduz as situações e as relações, tem de a ver com o que está dentro da gente. Sim. E como que eu vou conduzir isso? Como que eu lido com certa situação? Sim. Então, eu acho que é isso, assim, é olhar para dentro de si e tentar enxergar o que que eu preciso mudar. Porque cada um sabe aquilo que te incomoda Sim. e que não é legal, E o outro, mas que às você vezes, vem, conta pra gente que não tá legal também, né? O outro conta. o outro, O outro conta conta pra mesmo. gente. É, Ele conta, ele não o outro esconde, não. conta. É importante. E a gente também ter esse olhar e essa escuta para Sim. o outro. Porque muitas vezes não temos essa escuta, né? Eu falo por mim, porque em muitos momentos, quando alguém vinha me falar alguma coisa, ou até mesmo em tom de crítica, eu sempre rebatia. Eu não era meio E resistente. aí era de E imediato, né? O reativo é ali na hora, né? Do jeito que bateu, você já devolve, né? É reativo. quando eu comecei a fazer essa autoanálise, peraí, não, faz sentido. Isso vem de pessoas que estão comigo, que torcem por mim, que querem o meu melhor. Então eu tenho que me colocar num lugar de mais humildade, olhar para isso, escutar e o que que eu preciso fazer, o que que eu preciso exercer dentro de mim para ter essa mudança. E aí foi muito isso, assim, de ir me enxergando e olha, esse caminho aqui não é legal, porque muitas vezes eu ia trazendo sentimentos e coisas ruins, que isso me desenvolvia até uma doença, um problema de saúde, porque assim, você não tá fazendo nada pro outro, né? Quando você vai engolindo tudo aquilo, vai Não, a sentindo, gente está vai fazendo mal pro nosso corpo, é pra gente mesmo. pro corpo, e o corpo ele dá sinais, Nossa, ele te ele é mostra, ele fala com soberano. você. Ele é soberano. Então, assim, como que eu cuido da minha casa, do meu lugar de morada? Como que eu cuido do meu corpo, da minha saúde? Eu coloquei que esse ano, coloquei para mim assim no começo do ano, eu falei, 2024 vai ser o ano de eu cuidar da minha saúde. E eu comecei o ano fazendo isso. E fui fazer vários exames, várias coisas, e eu falei, cada médico que eu vou tá aparecendo alguma coisa. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma atividade física? Eu preciso melhorar um pouco mais a minha alimentação? O que que eu preciso fazer? E isso também é olhar para dentro. Total, Porque total. que eu estou cuidando Sim, do meu lugar de morada. exatamente. Fundamental. E Então, a gente se cuida de a forma fazer integral, né? isso. E é de forma Integral. integral. É integral, eu sempre. E aí a cabeça melhora, tudo melhora. Isso. É Então, efeito dominó, né? Você cuida de um, vai melhorando todas as outras coisas, né? Então vai fazendo esse processo. E o quanto que a gente precisa se olhar mesmo, se perceber. Às vezes, na correria do dia, você tá tão imerso dentro das atividades, dentro daquela. A vida vai sugando todo mundo. Você vai falar com as pessoas, eu tô tá correria, tô corrida. Eu mesma. E assim, eu até escutei na live da semana passada que você fez com a Carol, que foi maravilhosa. A Carol trouxe assim. Ah, as pessoas falam que estão na correria, estão na correria. Não, gente, eu tô no meu tempo, eu tô tudo bem. E aí eu falei, cara, eu tenho que sair dessa correria. Eu não posso estar na Correria correria. para onde e para o quê, né? Especificamente, a gente nem sabe para quê. A gente está ocupando tanto a mente que a gente esquece de ocupar o corpo, o momento presente. E tudo isso é fundamental. Estar presente no presente. Agora, Vivendo o agora, viver estar te olhando, né? Percebendo. Eu adoro momentos assim de sem pressa. Então, um café da manhã sem pressa, né? Que eu sento, eu gosto de estar ali. Essa semana a Adri até comentou do meu artigo lá no LinkedIn, que é se leve para tomar um café. Esse foi o convite, se leve para tomar um café. Senta com você.
faz o balanço, o que eu combinei no começo do ano? Eu estou entregando, eu estou fazendo, o que eu estou deixando? Cabe para esses próximos 6 meses aquilo que eu combinei lá no início do ano? Porque tanta coisa acontece e a gente precisa aprender a ajustar também os combinados com a gente. Então, tudo isso é forma da gente ir trabalhando a resiliência. Então, aquilo que eu queria muito não cabe nesse momento. Então, é hora de renegociar os prazos, né? E aí, a Cidia está falando, ó, correria para morrer, né? Devemos aprender a sentir a vida. Exatamente. A gente precisa ter pressa para viver, talvez, né? Para estar presente, para curtir todo esse espaço, esse momento aqui disponível para a gente. Né? Uhum. Ah, Carol, Eu tenho querida. tanta vida. Eu tenho muita sede de vida, assim, eu quero sempre viver intensamente, em função de tudo que eu já passei, né? E eu falo sempre que, assim, por toda a minha trajetória, eu só posso e devo ser muito grata a tudo que eu tenho, a tudo que eu vivo. E então eu tenho que viver intensamente. Porque se não for assim, não faz sentido. E viver no agora, no passado ou no futuro. E eu não quero mais isso. Exatamente. Então, a O Du gente viver tá te no entregando aqui, agora. viu, Claudinha? Ó, O que bastidores, ele ó. falou? Tem dia que a Claudinha nem encosta na cadeira na hora da refeição, mas está melhorando. Então, ó, Carolzinha, que entrou aqui com a gente agora também, Carol, deixando seus ensinamentos da semana passada, acabamos de lembrar aqui do seu ensinamento, que não está na correria, está no próprio tempo, né, no tempo próprio, então isso é fundamental. Ó, e a sua Nutri falando aqui, ó, bem na hora da refeição, você não está nem encostando, olha Então, isso, e a Nutri vem da live, olha só. ele fez a live. Ele fala assim, ó, senta, por que você tá comendo em pé? Pelo amor de Deus, senta! Mas eu tô melhorando isso. Faz tempo que eu não tô tendo essa atitude mais. Ótimo. De sentar e Isso. apreciar E se mesmo o que eu tô apreciar. comendo, É. apreciar. E olha que legal, a Flávia da Contém Biscoito colocou aqui que você, Gi, ó, Gi, você me deu um tapa agora. Eu nunca me levei para tomar um café. Gente, a coisa mais deliciosa, experimentem, né? A Adri falou que inclusive vai se levar hoje para tomar um café quando ela for para pós dela. Ela vai ter um intervalo. E é gostoso se levar para tomar. Eu adoro me levar para tomar um café. Eu adoro tomar café com outras pessoas e adoro me levar para tomar um café. Então, é um momento, não é só a bebida pela bebida, é o momento, é o ritual. Então, a questão com o café, para mim, ele tem um ritual de conexão, de estar junto, de repensar a vida, sabe, de um momento presente. Às vezes eu sento com a xícara de café e só faço um agradecimento. Eu falo, gente, que delícia. Então, eu gosto de flores, plantas. Às vezes eu sento aqui na minha mesa, olho para minhas flores e falo, nossa, que delícia, gente, esse café com flores, olha que bênção, olha que oportunidade, olha que coisa maravilhosa. Então, a gente precisa aprender a estar presente nesses momentos. O essencial é simples da vida, ele é muito simples. E a gente pode aumentar a nossa resiliência com esses pequenos momentos de positividade. São pequenos momentos. A Maria Siróis, que é uma especialista em resiliência, inclusive comportamento humano, é uma mulher linda que eu tive a oportunidade de conhecer no Congresso Internacional de Felicidade, e ela traz isso, ela fala, gente, são pequenos momentos de positividade que nos ajudam a abastecer a resiliência, porque aí a gente isso é neurológico, o corpo entende isso, o corpo complementa, ele vai entendendo, nossa, tem coisa boa aqui, tem coisa boa. Então as células vão trabalhando a nosso favor, então tudo é energia, tudo isso que a gente vai fazendo de movimento, e claro, a gente não está falando daquele excesso de positividade que se perde da realidade. A gente está falando dos pequenos momentos de positividade, do simples, do gostoso, do que conecta com a vida, né? O que a Carol falou, não, eu não estou na correria não, eu estou só aqui mesmo no meu tempo, tá tudo bem. E a gente ter a clareza, a certeza de quem a gente é, se apropriar da nossa força, porque eu não preciso estar no meio dessa loucura para pertencer. Eu pertenço a mim em primeiro lugar. Então, ok, tá todo mundo na correria, mas eu vou dar uma seguida aqui no meu tempo. E eu tenho um tempo também muito meu, assim, que eu falo, gente, mas correria pra quê mesmo exatamente, assim? Então, eu sou mais lenta mesmo em algumas coisas, assim, porque eu falo, mas eu tô aqui só curtindo, eu preciso correr para fazer isso. Então, para algumas coisas, eu gosto da minha lerdeza, assim, do meu tempo mais calmo, né? Eu falo que funciona super bem para mim, porque é importante que me ajuda a ampliar a resiliência. E uma outra coisa que você trouxe também, Claudinha, que eu acho que é fantástico quando a gente vai se conhecendo,
que a gente vai engolindo muitas coisas e com a medida que a gente engole as coisas, a gente vai criando, né, transtornos no corpo, a gente vai criando obstáculos no corpo, a gente sabe, nós dois passamos por situações similares e, assim, próximas, que a gente sabe que isso é um reflexo do corpo contando que não dá mais para você ficar se calando diante de tudo, e não é o que a gente fala, mas é o como a gente fala que resolve as coisas. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, vai trazendo, se apropriando disso tudo, eu consigo dizer o que eu preciso dizer, sem ser rude, sem ser agressiva, mantendo as boas relações. Então, a gente vai aprendendo esse caminho de dizer o que precisa ser dito, sim, mas, e claro, sempre para uma fala assertiva, eu preciso ter uma escuta ativa. Então, é fundamental, né, nesse processo de comunicação, como é que a gente se estabelece na vida. E, às vezes, essa escutativa começa com a gente, como é que eu me escuto e me percebo, e aí eu consigo, então, transitar com os demais nessa conversa, nessa coisa boa, né? Então, bom, estamos aqui quase fechando, quase 1 hora de live já, meu Deus, que delícia. Papo bom é assim, né, gente? A gente não vê o tempo discorrer, isso é gostoso. Alguém tem alguma pergunta para a Claudinha? Alguém quer fazer mais alguma colocação para a gente? Nossa, que delícia ver todo mundo assim participando. Aí o Duque, ó, ele se leva o tempo todo para tomar um café, e é isso mesmo, né, Duque? A gente precisa ter essa... A gente precisa criar o hábito de se apaixonar pela nossa própria companhia, né? Isso é muito gostoso, isso é fundamental. E eu acho que é olhar mesmo, assim, né? Qual foi o momento que eu tive para comigo? Porque muitas vezes, no decorrer do dia, você não faz isso, assim, de ter um momento com você mesma. E interessante que a Flávia trouxe aqui, falando que nunca se levou para tomar um café, porque entra naquilo que, assim... coisas deliciosas, né? Detalhe. Os biscoitos dela são incríveis, gente. Sigam a Flávia quando tem biscoito, comprem os biscoitos dela, é uma delícia. Eu amo. E é muito aquilo que, assim, o que você fez para você pela primeira vez? Não sei se você viu isso. Já. E às vezes eu me pego nisso. E assim, não precisa ser a primeira vez. Eu trouxe só porque a Flávia falou, eu nunca me levei para tomar um café. Então, faça isso pela primeira vez, Flávia. E de repente você vai continuar isso sempre. É muito gostoso. O quanto é bom. Precisamos ter os nossos momentos, né? Assim, a gente com a gente mesmo. E o quanto é importante. Fundamental a gente ter esse olhar de cuidado e carinho para conosco. Porque muitas vezes estamos tão imersas no trabalho, na família, nos filhos. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a gente não para se olhar e assim, eu vou sair de cena um pouco, eu vou olhar para mim, eu vou ali fazer uma massagem, eu vou ali tomar um café, eu vou, sabe, assim, qualquer coisa que seja, que te dê prazer e que você faça para você. Seja um café, suco, uma água com limão, sem limão, enfim, seja o que for, né? E não precisa comer muito, é verdade, Cidinha. Pode ir só para tomar um cafezinho, né? Pode ir só para ver a beleza de alguma coisa, do lugar, do sol. Eu amo apreciar o sol, a lua. Então, seja lá o que também, né? A gente adora, né? Eu me conecto muito, assim, com o sol, com o céu estrelado, com a lua, com essa beleza da natureza, assim. Eu observo, às vezes, as minhas flores aqui, em pleno inverno, que estão tudo florindo. Eu falo, gente, que delícia, olha que coisa boa, né? Então, tem muito a ver também com a nossa forma de funcionar. Será que eu estou mais florindo no inverno, ao invés de estar mais recolhido? Cada um de nós funciona de um jeito, né? É uma delícia. Eu falo, e a resiliência, ela começa, em primeiro lugar, com a gente. Seja resiliente com você, né? Com seus processos, com as suas questões. Eu sempre falo, seja GG, gentil e generosa, né? Ali, o tempo todo ali com a gente. Então, deixe esse lugar mesmo de se cuidar, de se olhar. Então, o que eu estou precisando no momento? É cuidar da saúde física, mental, emocional, espiritual, né? A gente precisa, saúde financeira, tudo nos compõe, né? Então, quanto mais resiliente a gente vai conseguindo olhar para todas as esferas e fazer equilibrar. Então, acho que é fundamental a resiliência, ela parte desse lugar quando a gente começa com a gente mesmo. Aí eu acho que a gente caminha bem para as resiliências, seja na vida ou nas questões profissionais, né? E a gente não precisa esperar, né? Ter uma dor, ter um problema de saúde, ter uma situação que a gente se vê impossibilitada de algo, para aí, então, ter esse olhar
do que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer pelo meu entorno para mudar. Porque quando é muito clichê essa frase, mas ela é muito real, que quando eu mudo, tudo muda, e é fato. É fato, é Então, fato. Quando eu cuido de mim, eu estou cuidando dos outros também. A gente cuida da gente, a gente está cuidando de quem está em volta, porque eu vou ser uma pessoa melhor, né? Isso e não é esperar, porque o amanhã a gente não tem, então é viver mesmo no agora. E o quão difícil é a gente também ter esse start de viver no agora, porque culturalmente falando, estamos tão tendencionados a viver no passado ou no futuro que não apreciamos o agora, né? Então, assim, não, esse fato não é que eu tenho trabalhado... Isso é real, isso é muito verdade. É real. Muito real. Isso que eu tenho trabalhado de, assim, sentar e, de fato, comer. Eu adoro uma mesa posta. Também. Eu gosto muito de... a minha linguagem do amor a minha linguagem do amor é atos de serviço. Então, eu gosto de ter uma mesa posta, de sentar para comer. E muitas vezes, inconscientemente, eu fazia isso que o Eduardo falou aqui. Eu nem sentava direito para comer. Ele falava, senta para comer, aprecia. E aí eu vou. Então, quando o outro também te fala, tá vendo? Percebe o que a gente comentou? Assim, o outro fala. O outro tá contando sempre pra gente, ó. Né? Percebe aí, olha aí. Então, o outro vai dizendo, mas o quanto a gente está de coração aberto para receber o que o outro está nos trazendo, né? O coração precisa estar aberto. Então, a gente precisa ampliar a percepção e expandir o coração para receber tudo isso. Claudinha, muitíssimo obrigada, mas muito obrigada. Que delícia de café, que delícia de conversa. E em breve nos estaremos pessoalmente juntos para dar um abraço, celebrar esse momento. Foi muito gostoso. Obrigada por ter aceitado, por ter aberto o coração, estar aqui junto, né? Então, gente, e assim, muito obrigada, porque eu sempre gosto de lembrar, quando as pessoas estão aqui com a gente, elas estão doando o recurso mais importante do planeta, que não tem como repor, que é o tempo, a atenção. Ali junto. Então, é o único recurso que a gente não tem como comprar, estocar, trocar. Não tem mesmo, assim. Então, é uma delícia e então eu fico muito feliz, né, quando as pessoas colocam isso aqui pra gente. Então, obrigada a todo mundo que compartilhou, trocou, trouxe informações. Du, fica atento aí agora que ela precisa encostar, sentar, põe a mesa para ela, Du, deixa ela, não precisa nem ela se preparar. Você agora coloca a mesa para ela, deixa ela sentar maravilhosa e poder experimentar a comida, viu? Delícia, vai ter o momento dela. Então, muito obrigada, Claudinha, obrigada mesmo. E sigam a Claudinha. Deixa eu colocar aqui o teu arroba, Cláudia, se quem quiser, para quem ainda não te segue, pode seguir. Aqui, já está aqui. Pronto. Vamos trocar figurinhas, vamos conversar. Já quero ir no café, Quadri, vamos... Gi, faz assim. Tá, já comigo organiza. Mesmo. Café e pessoas é comigo mesmo, para ficar tranquila. Já vai sair. Pra gente. Pode ficar tranquila. Gratidão por esse convite. Você é, assim, incrível. Já te falei que você é uma pessoa gostosa e é mesmo. Gosto muito de conversar contigo. A gente precisa estar mais junto. Precisamos estar juntas para essas trocas e conexões que são sempre muito, muito agregadoras. Assim, você é incrível. Gratidão mesmo por esse convite. Foi maravilhoso esse bate-papo. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Foi muito gostoso. E eu quero deixar uma frase aqui de um filósofo, que é o Jean-Paul Sartre, que ele fala assim: não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você. E eu acho que tem muito a ver com resiliência, com esse nosso tema. Então, fica aí só para pensar um pouquinho, né? Como que a gente encara as coisas e o que você faz com o que a vida fez com você. Exatamente. Gi, gratidão. Obrigada. Então, fechamos com chave de ouro. Delícia. Obrigada, gente. Uma ótima sexta. Um final de semana abençoado. Sexta-feira que vem, 9h45, com a Ju Lemos. Vamos falar de coração valente para lidar com as incertezas da vida. Então, a gente vai seguindo aí como é que a gente se fortalece, né? Tá bom? Beijo grande e bom fim de. Beijo. Tchau, tchau. Bom fim de para nós. Beijo.